3, o versículo 18. Amém? Não é o 10 não, é o 18. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos poder se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aqui, irmãos, aprender mais uma porção da palavra do Senhor para nossas vidas. Estava um dia eu, irmãos, lendo a palavra do Senhor e estava lendo sobre o julgamento contra o nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual ele teve que passar. E todos nós sabemos que Pilatos, ele percebeu que a inveja, percebeu que o medo de perder a posição fez os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo judeu a querer condenar Jesus. Não tinha motivo. Ele não entendia nada, né? Por que eu vou matar uma pessoa que prega uma doutrina diferente? Eles mesmos são divididos. Lá entre os judeus tinha essênios, que eram pessoas que moravam no deserto, moravam nas cavernas, que se afastaram do mundo. Eram eremitas, né, que viviam no meio do nada do deserto. Tinha também saduceus, que a maioria dos sacerdotes eram saduceus, que eram homens ao qual só seguiam a lei de Moisés, os 5 livros primeiros da Bíblia. Os demais eles não liam. Tinha os fariseus, que eram aqueles que aceitavam a lei, os profetas e os salmos. Então lia toda a Bíblia, tinha toda uma compreensão muito próxima da nossa, para falar a verdade, porque eles criam em ressurreição, criam que haveria um julgamento final, e que havia espíritos, anjos, e os saduceus não. E eles eram da classe mais estudada, eram os escribas, eram pessoas realmente mais interessadas na palavra do Senhor. Tinha herodianos, que eram judeus que queriam ter algum tipo de vantagem com os romanos. Então eles mesmos eram divididos. Então Pilatos via Jesus como apenas mais um que estava criando uma seita judaica. Se ele fosse matar cada seita judaica, misericórdia, né? Ia acabar com todos eles, que estavam todos divididos, né? Então ele não via motivo. Então, para tentar livrar Jesus, ele trouxe um homem que a qual ele tinha certeza, pela mente dele, a mente de um juiz, que iriam libertar Jesus. Porque ele trouxe um homem chamado Barrabás. Está em Marcos 15, 7, diz assim: e havia um chamado Barrabás, preso com os outros, sedioso, o qual num motim havia cometido um homicídio. Em João 18, quando diz assim: e todos tornaram a clamar para soltar a Barrabás, dizendo: este não, mas solte a Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão. João não se conformou. Barrabás era um ladrão, mas o povo pedia para soltar a Barrabás, que era um ladrão. Mas salvaram o ladrão e mataram o justo. E aí que a Bíblia diz: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Irmãos, quem sabe o que quer dizer o nome Barrabás? Barrabás. Sempre que você vê a palavra na Bíblia chamada Bar, quer dizer filho. Simão, filho de Barjonas. Quer dizer assim, Simão Barjonas. Simão, filho de Jonas. Barrabás quer dizer filho do pai. Olha que nome bonito, né? O nome do homem é filho do pai. Barrabás. Mas o filho do pai, que fez uma sedição, participou de um motim, e nesse motim matou alguém, e ainda por cima era ladrão. Mas que filho do pai é esse, né? Pode pensar, pai da mentira, né? Não é possível. Mas ele era o filho do pai, o Barrabás, né? Como a Bíblia diz, né? Abba pai, né? O filho do pai, do Abba. Mas Jesus também dizia que Deus era o seu pai. Era o meu pai, né? Aquele que está no céu, o meu pai, aquele que está no céu. Mas
Como saber a diferença entre o verdadeiro Filho de Deus e o falso filho do Pai? Simples. O verdadeiro Filho de Deus não roubou ninguém. Ao contrário, ele alimentou as almas. O verdadeiro Filho do Pai, ele não pegou nada de ninguém. Na verdade, ele diz: se alguém vir contra vós pedir a sua túnica, também deixe ele levar a capa também. Porque Jesus não estava preso às coisas deste mundo, mas Barrabás era preso às coisas deste mundo a ponto que roubava os outros. Provavelmente ele roubava romanos. Ele não roubava do próprio povo dele, ele roubava romanos. Esse povo aqui está me roubando, eu vou roubar também. Mas Jesus dizia o contrário. O verdadeiro Filho do Pai dizia assim: não, se eles querem fazer você andar uma milha, ande duas. Se ele quer pegar a sua túnica, dá também a capa. Porque eles são filhos desse mundo, mas vós sois filhos de Deus. E os filhos de Deus não estão presos às coisas deste mundo. É como disse a nossa irmã: foram lá, roubaram o que podiam, né? Mas não pode roubar a nossa alma, porque a nossa alma pertence ao Senhor. Isso ninguém pode roubar. As coisas deste mundo é o que eles querem. Então tome, tem a recompensa deles. Mas o Senhor é justo também, não é verdade? Barrabás não, parece que não teve jeito. Segundo a tradição, ele acabou morrendo também. Mas assim, é deste mundo. Barrabás estava revoltado com a situação ao qual vivia o país dele, Israel, os judeus. E ele fez um motim, uma sedição. Uma sedição é um levante contra a autoridade estabelecida. Sabe, você está bravo com... faz isso não, irmãos. Está bravo com o Lula, vai se levantar fora, Lula. Deixa pra lá, deixa ele morrer, deixa fazer o que ele quiser. Está na mão de Deus. Não gosto da Dilma, eu vou contra a Dilma. Não gosto do fulano, vou contra o fulano. Não gosto do Bolsonaro. Irmãos, está na mão de Deus, é problema dele. Você não gosta, vai embora, vai para outro país, não tem problema. E a gente vai estar aqui fazendo a vontade do Senhor, amém? Não quer dizer que eu gosto, para a verdade, eu odeio o governo, para falar a verdade. Então para mim tanto faz, tanto fez. Mas Barrabás não gostava do governo dele. Ele levantou uma sedição, ele foi contra a autoridade. E Jesus disse assim, quando Pilatos perguntou para Jesus: tu não sabe que eu tenho um poder para te libertar? Disse Jesus: nenhum poder sobre mim teria se do céu não lhe fosse concedido. Não tem, não foi aquela caixinha mágica que deu poder para presidente, não foi os seus dedinhos, não. Quem deu foi Deus, foi o próprio Deus. Gostemos ou não gostemos, quem deu foi Deus. Eu conto essa história, eu repito, irmãos. Teve um dia um homem, a maioria aqui não estava nascido ainda, em 85, que ele disse assim, Tranqueira dos Neves: se eu conseguir o apoio do PSD, porque ele já tinha do PFL e já tinha do PMDB, nem Deus me tira da cadeira da presidência. E ele ganhou. Ele ganhou, irmão. Deu uma surra no Maluf, acho que foi 430, ele ganhou bonito. Morreu. Nem pegou a faixa. Ele teve o apoio do PSD, mas não teve o apoio de Deus. E Deus tomou. Mas os homens que são os falsos filhos do Pai, eles estão presos aos poderes deste mundo, e por isso que eles lutam para ter poder neste mundo. Mas os verdadeiros filhos de Deus, eles lutam para as causas de Deus. E nós estamos numa situação ao qual nós vemos o esforço das pessoas para conseguirem dinheiro, para galgar posições neste mundo. Mas quem dera que eles fizessem o mesmo esforço para alcançar o reino dos céus. Eu sei que o reino dos céus se alcança através da fé, mas se tivesse o mesmo empenho para orar, o mesmo empenho para jejuar, o mesmo empenho para ganhar as almas, para evangelizar, para estar nos hospitais, o mundo, o Brasil seria muito melhor. Mas infelizmente as pessoas são falsos filhos do Pai, estão preocupados com as coisas deste mundo. Mas o verdadeiro filho do Pai está preocupado com as coisas do alto. Porque Jesus sabia, nessa hora ele já sabia
que era a hora das trevas. Ele mesmo falou: é chegado a hora das trevas, e eis que o traidor é finto. Ele já sabia, tinha acabado, mas não tinha problema. Ele sabia que estava fazendo a vontade do Pai. Então não tinha problema ele ser preso, não tinha problema ele ser torturado, não tinha problema ele morrer em morte de cruz, não tinha problema os chicotes, não tinha problema a zombação dos homens, não tinha problema o desprezo, a fuga dos discípulos, porque o verdadeiro filho do Pai faz a vontade do Pai e está com seu coração voltado a fazer a vontade daquele que o enviou e não a sua. Porque Jesus, irmãos, ele se angustiou. Ele se angustiou quando a hora das trevas era chegada. Ele foi no Getsemane, e a palavra do Senhor diz que ele orou 3 vezes angustiado, dizendo: meu Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, contanto não seja feito a minha vontade, mas a tua. E a Bíblia diz que um anjo o consolava. Eu acho que dizer assim, não tem jeito, realmente o Senhor vai ter que beber este cálice. Era o cálice do martírio que ele tinha que beber, não tinha jeito. Então ele se levantou e disse: basta, vamos, não tem problema. O Filho do Homem vai ter que passar por aquilo a qual ele foi enviado, porque é o verdadeiro Filho do Pai. Não matou ninguém, não se levantou contra os poderes concedidos, e ao contrário, irmãos, o ódio na Bíblia tem a resposta. Você quer saber se alguém odeia alguém? Não é que não vai com a cara, não é que não, assim, sabe, não consegue conversar muito, mas você quer saber se alguém odeia alguém, se é capaz de matar aquela pessoa. Se é capaz de matar o sujeito, é ódio. É ódio. A Bíblia diz assim: e por que Caim assassinou o seu irmão? Porque ele o odiava, porque as obras do seu irmão eram justas e a dele não. Então ele odiou, e a forma que ele resolveu foi matando. Porque quando você odeia, você quer acabar, você não quer que aquela pessoa exista. É o ódio. Então esse homem aqui, esse Barrabás, esse falso filho do pai, ele tinha tanto ódio, provavelmente de romanos, que ele chegou a matar. Ele foi preso por esse homicídio. Mas Jesus, o verdadeiro Filho do Pai, ele não matou ninguém. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou a filha de Jairo. E ele ressuscitou depois de 4 dias a Lázaro. E ele nos amou tanto que ele morreu na cruz por nós. Ele disse para Pedro colocar a espada na bainha, porque se ele rogasse ao Pai, o Pai lhe mandaria 12 legiões de anjos. Mas ele não queria matar ninguém. Ele não queria. O verdadeiro Filho do Pai, ele veio para morrer na cruz. Ele não veio matar, ele veio dar vida. Um dia chegou Tiago e João, porque eles entraram numa aldeia de samaritanos, e os samaritanos, percebendo que eles eram judeus e eles não se davam muito bem, expulsaram eles. Aí Tiago e João, que na época não eram convertidos, foram chamados, mas não eram convertidos, falaram assim: Senhor, ordene que façamos como Elias, para que desça fogo do céu e consuma eles. Assim, vocês não sabem que espírito vocês têm. O Filho do Homem não veio matar, os homens veio salvá-los. Aleluia. O verdadeiro Filho do Pai não mata ninguém, ele veio para salvar. Aleluia. Aqui tinha um falso e o verdadeiro. O falso matou, mas o verdadeiro morreu na cruz por nós. Porque é o amor. E também está na Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz em Gênesis 22, o qual Deus pediu para Abraão: dai-me o teu Filho unigênito para mim em sacrifício. O seu Filho unigênito, dá para mim. E Abraão foi dar.
Só que Deus apenas estava testando Abraão, e quando ele ia dar o seu único filho, bradou o anjo de Deus desde o céu e disse: pare, porque agora eu sei que tu crê em Deus. Aleluia. Não passou no coração de Deus matar Isaac, mas na hora que o filho de Deus morreu, nem o pai conseguiu parar que ele morresse. Só mostrou: eu não deixei Abraão dar o seu único filho, mas o meu eu entreguei para a humanidade. Oh, Jesus, aleluia. Porque era o verdadeiro filho do pai. Mas a Bíblia diz assim, que Abraão iria dar Isaac em sacrifício. Está em Hebreus, porque ele sabia que Deus era poderoso de até das cinzas ressuscitar a Isaac. Glória a Deus. Aleluia. E isso, irmãos, é o que Deus fez. O filho dele morreu, mas como ele é o Todo-Poderoso, ele fez o seu filho ressuscitar ao terceiro dia. Aleluia. Então a fé de Abraão, ela foi honrada, porque o único filho de Deus, o verdadeiro filho do Pai, morreu. Sim, os homens mataram. Os homens furaram aqui do seu lado direito, na última costela. Os homens cravaram uma coroa de espinho na sua testa. Os homens cravaram as suas mãos e os seus pés numa cruz. Os homens o humilharam, mas ao terceiro dia, humilhado foi a morte. A morte não pode resistir a Jesus. Aleluia. E o verdadeiro filho do Pai Aleluia. venceu a sepultura, venceu o inferno, venceu o Hades e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Glória a Deus. Porque é o verdadeiro filho do Pai, aquele que não veio matar, mas veio dar a sua vida. Porque quem mata odeia, mas quem dá a sua vida porque ama. Amém? Amém. Mas não acabou não. Tem mais uma contradição. Vamos ler aqui outro filho meio estranho aqui. Em Atos capítulo 13, versículo 6 diz assim: havendo atravessado a ilha toda até Pafos, essa ilha é a ilha de Creta, Chipre, ilha de Chipre, acharam um certo mago, falso profeta, judeu, chamado Bar Jesus. Já entenderam, né? Filho de Jesus. Mas que bênção, né? O homem tem o nome de filho de Jesus. Quem encontrou com esse filho de Jesus foi Marcos, Paulo e Barnabé. Barnabé, que também é Bar, né? Quer dizer, filho da consolação. E Paulo, chamado também por Jesus Cristo no caminho de Damasco, e Marcos, que era primo de Barnabé, encontraram com um homem chamado filho de Jesus, Bar Jesus. Mas esse filho de Jesus é meio estranho. Ele era mago. Mago? Como assim um filho de ser mago? Aí eu fui procurar o que esses magos fazem. Eu não sei, né? Eu não sou mago, né? Mas o mago faz o seguinte: ele usa poções, adivinhação, ele usa dos elementos naturais, usa de adivinhação nas estrelas, usa da falsa ciência para obter os seus resultados. Tem segredinhos, tem os segredos, ele entende os livros secretos e como fazer as coisas funcionarem através de uma sabedoria secreta. Como assim? Um filho de Deus precisa disso? Precisa ter conhecimento de poções, conhecimento de ladainhas, conhecimento das nuvens, conhecimento das estrelas. Um mago, filho de Deus, filho de Jesus, não é possível. E a Bíblia diz, falso profeta. Por que falso profeta? Porque ele usava da magia dele para enganar as pessoas. Irmãos, um filho de Deus, a única coisa necessária que ele pode fazer para que Deus venha responder é orar, é suplicar, é colocar a sua vida nas mãos de Deus para que o Senhor faça no tempo certo. Um filho de Deus, ele não usa de nenhum subterfúgio para ter aquilo a qual ele necessita. Um mago precisa. Um mago mata galinha, um mago mata bode, um mago faz poção para beber, eu esqueci o nome,
simpatia, faz um montão de coisa para conseguir aquilo que eles querem, sem a ajuda de Deus. O mago, eles dizem que eles têm um poder especial, secreto, para conseguir tudo sem a necessidade de ajuda divina, nem espiritual, simplesmente através de um poder secreto que eles mesmos têm. Eles creem nisso, não é verdade? É assim eles creem, é um mago. Agora, os verdadeiros filhos de Jesus, eles clamam, eles buscam, eles realmente dobram os joelhos e buscam pela presença de Deus. Quando nós lemos o livro de Atos, o verdadeiro filho de Jesus, que é o apóstolo Paulo, Barnabé, disse: nós chegamos em tal lugar e encontramos um local de oração, e fomos em tal local e estávamos orando. Chegamos na praia e lá começamos a orar, e chegamos a orar, porque um verdadeiro filho de Jesus sabe que a única forma de ter aquilo a qual necessita é clamando ao Senhor. A Bíblia diz assim que o Paulo tinha um espinho na carne. Ele diz: e eu clamei 3 vezes ao Senhor. Ele não fez nada, irmãos. Amém? Ele não fez nenhum subterfúgio, não deu o poder dele mesmo, não tem um poder secreto. Ele falou: eu clamei 3 vezes ao Senhor. Aleluia. E Jesus não quis curar ele, não. Mas Jesus falou assim: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não importa, Paulo, eu sei que tu está orando, tu está buscando, mas no momento a minha graça te basta. Aceite a minha vontade. Irmãos, um mago, ele não aceita o que acontece na vida dele. Não, ele dá um jeito, né? Não sei se eu conto isso. Começou, né? Começou, termina. Quem lembra do Zacarias aqui, dos Trapalhões? Eles estão bem, hein? O cara morreu em 89, vocês lembram ainda? Morreu em 90, tô brincando. O que acontece? Ele era pai de santo. Ele era pai de santo. Aí ele descobriu que tinha AIDS. Que ele era pai de santo e ele era bissexual. Aí ele descobriu que tinha AIDS. E aí a Globo falou: olha, nos Estados Unidos estão descobrindo, na época descobriram fórmulas de você prolongar a vida. Tem até o filme, né, aquele Clube de Compra Dallas, né, eles descobriram como a pessoa poder viver mesmo com AIDS. Tomando interferon, tomando um montão de vitamina, tomando remédio, um coquetel que a pessoa não fica doente, né, porque quando o aidético fica só com um sapinho, ele morre, né, não tem jeito. Então é a síndrome da deficiência humana aguda. Então qualquer coisinha mata ele. Então eles descobriram que não era remédio que cura, mas eram mais vitaminas e um coquetel para imunidade. Era mais para a imunidade dele do que remédio em si. Só que como ele era mago, ele falou: não, eu vou dar o meu jeito. Aí foi tomar erva, tomou banho de arroz, tomou banho de bode, sangue de bode, morreu, não teve jeito. Porque um mago não aceita a vontade de Deus, ele dá o jeito dele. Só que quando Deus chama, não tem jeito, irmãos. Quando Jesus quer curar, até o que é decretado para a morte tem vida. Mas quando Jesus quer chamar, até o que é decretado para a vida tem morte. O mago não aceita a vontade de Deus, mas o verdadeiro filho de Jesus aceita a vontade do Senhor. Paulo aceitou a vontade do Senhor. Não tem cura, amém. Jesus não quer curar, amém. Um homem que ressuscitou mortos, um homem que foi até ressuscitado, que a Bíblia diz que ele tomou pedradas lá em Íconio e levantaram ele como morto, mas quando levantaram ele foi para outra cidade. A Bíblia diz que levava os aventais, e quando dava os aventais para as pessoas, os demônios eram expulsos e os enfermos eram curados. Mas no dia que ele curou, ele teve que aceitar a vontade de Jesus, que disse: a minha graça te basta. Ele orou, mas ele aceitou e falou assim: olha, eu me glorio nas minhas fraquezas. Porque nós somos os falsos filhos de Jesus. Isso aqui é bom, hein? Os falsos filhos de Jesus, eles têm vergonha quando ficam doentes. Não, as pessoas vão achar que eu cadê o meu Deus?
Cadê o meu Deus para me curar? Os falsos filhos de Jesus têm vergonha quando ficam desempregados e vão falar: cadê o meu Deus? Cadê o meu Deus para abrir a porta? Os falsos filhos de Jesus, eles não aceitam a aparência de fraqueza. Não aceitam. Eles não aceitam. Agora o verdadeiro filho de Jesus sabe: eu me glorio nas fraquezas, porque na minha fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. Mas como assim quando eu estou fraco eu estou forte? Vamos pensar aqui, a Lívia está aqui para cima e para baixo. Vem cá, Lívia, pega esse púlpito aqui, tem mais ou menos 30 quilos. Não, pega, não, tô brincando. Ela não vai conseguir. É que ela é folgada, ela acha que ela consegue. Ela fica pegando os galões lá de 20 litros, ela acha que é a Mulher Maravilha, entendeu? Mas assim, não é não. Aí, mas não consegue. Mas se precisar tirar, o que acontece? Ela vai pedir para alguém mais forte: ô papai, eu não consigo, eu só tenho 19 quilos. Agora o Senhor tem 100 e tantos, né? O Senhor poderia tirar. Porque o papai, né? O papai tá gordinho, né? Fortinho é mentira, né? Tá gordinho. Aí eu consigo pegar isso aqui. Mas ela precisou de pedir ajuda para alguém mais forte. Por isso, nós, os verdadeiros filhos de Jesus, nós podemos dizer: quando eu estou fraco, eu estou forte. Por quê? Porque quando eu estou fraco, eu recorro a Ele. E aí Ele faz aquilo que eu não posso fazer. Ele pode curar minhas enfermidades. Ele pode abrir as portas da minha vida. Ele pode tirar a minha vergonha. Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser e como Ele quiser. Chega uma hora que eu não posso fazer nada. Assim como a Lívia de 20 quilos não pode pegar esse púlpito de 50 quilos, mas ela pedindo ajuda, alguém consegue fazer isso por ela. Assim somos nós. Há coisas que nós não podemos fazer, mas o verdadeiro filho de Jesus, ele clama ao Senhor Jesus Cristo, aí ele age e aí ele faz. E se não fizer, não tem problema. Eu me glorio na minha fraqueza, porque quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Amém? Falso profeta também. Ô, filho de Jesus bom, né? Falso profeta. O falso profeta, obviamente, é quem mente em proclamar a palavra de Deus. Ele é alguém que se diz de Deus, porém não é de Deus. E ele ensina as coisas como se fosse de Deus, porém elas não provêm de Deus. O poder do falso profeta é o seguinte: ele fala o que você quer ouvir. Esse homem fazia de magia para enganar o Sérgio Paulo, que era o governante de Chipre. E aquele homem dava muito dinheiro para ele. Falsos profetas adoram dinheiro. Falso profeta não faz as coisas de Deus simplesmente por chamado, não. São verdadeiras prostitutas, só faz por dinheiro. Eles não fazem por amor, fazem por dinheiro, porque é falso profeta. Um verdadeiro filho de Jesus faz porque é chamado. Aleluia. Paulo estava aqui porque ele foi chamado. Glória a Deus. Aleluia. Eu disse assim: Paulo, vai para mim entre os gentios, porque eu vou te fazer rico, eu vou te fazer milionário, eu vou te fazer honrado. Um dia, irmãos, eu ouvi uma coisa da parte de Deus muito interessante, que alguém perguntou para o irmão: irmão, eu queria ser o melhor pregador da face da terra para ganhar as almas para Jesus. Como eu faço? Aí o irmão falou assim: olha, abre o livro de Atos. Lá você vai ver alguém que vai ser apedrejado, alguém que vai apanhar dos outros, alguém que vai ser preso, alguém que vai participar de um naufrágio, alguém que vai ser perseguido, alguém que vão querer matar, alguém que vão querer molestar, alguém que não vão aceitar, alguém que vai ser expulso. Quando você passar por isso, você vai ser talvez perto do apóstolo Paulo, que foi o maior pregador que já pisou na face da terra. Quer ser grande? Vai passar por tudo, vai padecer. Porque disse assim Jesus para Ananias: Ananias, ore por ele. Eu sei que ele está perseguindo a minha igreja, mas ele para mim é um vaso escolhido, e eu vou mostrar o quanto ele precisa sofrer pelo meu nome. Irmãos, um verdadeiro profeta, filho de Jesus, sofre na terra dos viventes. Profeta
não é bem-vindo na terra dos viventes. É verdade, Senhor. A Bíblia diz assim, Oh, Jesus. que essa terra mata os profetas de Deus, e por isso que Deus irá dar sangue para eles beber. Quando no futuro, não quero estar aqui para ver, que o Senhor Deus vai mandar um anjo para ferir as fontes das águas, elas vão se tornar em sangue. O anjo disse assim: justo é, Senhor Deus Todo-Poderoso, de dar-lhes sangue para beber, porque eles mataram e derramaram o sangue dos teus profetas. Essa terra mata profeta de Deus. Essa terra, quando nós vivemos, ela honra falsos profetas. Assim como o Sérgio Paulo honrava esse falso filho de Jesus, esse Bar Jesus, Elimas, este mundo também honra os falsos profetas. Um verdadeiro profeta de Deus não consegue chegar hoje na presença do nosso excelentíssimo presidente da República. Excelentíssimo, estou brincando. Irmão, estou brincando, amém? Não é excelentíssimo não, mas não consegue chegar. Mas os falsos conseguem. Opa! Desse e do outro também. Os falsos profetas também chegavam. Até hoje. Agora os verdadeiros Elias, os verdadeiros Eliseus, os verdadeiros Jeremias são colocados nos calabouços, são perseguidos. Mas tem uma diferença: quem ouve falso profeta é destruído. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, porque eles vêm vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Fugir dos tais. Um falso profeta, ele fala o que você quer ouvir, mas só tem um único objetivo: é destruir a sua vida, roubar até seu último centavo, roubar tudo de você, porque ele não está preocupado com a sua alma. Agora, o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro profeta, um verdadeiro filho de Jesus, ele vai falar coisas que você não gosta, ele vai dizer coisas da parte de Deus que você não queria ouvir, mas são palavras de vida eterna. São palavras que vão te levar para o céu. São palavras que vão te chegar mais perto de Jesus. Porque importa que com muita tribulação chegamos até o reino dos céus. Isso disse Barnabé, que era um dos filhos que estava aqui. Porque esse falso filho de Jesus, a única coisa que ele tinha parecido, que ele era judeu. Ou seja, ele era parente de Jesus. Jesus também era judeu. Ele era parente, mas o resto não tinha nada a ver. Porque na verdade, olha o que ele era. Atos 13:10. E disse Paulo: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Agora eis a mão do Senhor sobre ti, ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. O nome dele é Bar Jesus, mas na verdade ele era, eu nem sei como é diabo em inglês, Bar Diablo. Eu acho que ele era filho do diabo, Bar Satã. Ele era Bar Satã. Não tinha que ser chamado Bar Jesus, tinha que chamar Bar Satã, porque ele tinha engano, malícia e inimigo de toda a justiça. Mas os verdadeiros filhos de Jesus, que não tinha nome de Jesus, filho de Jesus, mas eram os verdadeiros, estavam ali para pregar a palavra do Senhor, e trouxe libertação. Porque onde chegam os verdadeiros filhos de Deus, eles não chegam lá para ganhar dinheiro, não chegam nos lugares para ficarem ricos, não chegam nos lugares para andar de Mercedes, de helicóptero, de jardins particulares, não tem hangares nos aeroportos. É caro, hein, irmão? Tem um hangar com um avião no aeroporto, é caro, mas tem gente que tem. Os verdadeiros servos de Jesus, eles só estão preocupados com uma coisa: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A noiva e o Espírito diz: vem. Quem crê, beba de graça da água da vida. Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Os verdadeiros filhos de Jesus só tem uma preocupação: é trazer mais filhos para Jesus. Não para si,
mas para Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.